Movimento. Entrevista. Olha, professor conta os dias que faltam para o 7 de setembro, bicentenário da independência. É uma história bem legal que esse historiador tem para contar para a gente. Ele é historiador e professor da Rede Pública Estadual, nosso querido professor José Ricardo de Souza. Alô, professor Ricardo! Olá, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pela Rádio Jornal. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Então, tudo bem, né? A gente hoje, tudo bem, e vamos falar um pouquinho sobre os 200 anos da independência do Brasil. Fica à vontade para fazer as perguntas. Maravilha, é uma história bem legal que chama a atenção de todos e de todas. E o que me chega aqui às mãos, professor, é que você começou a acompanhar essa história, né, de forma regressiva, cronologicamente falando, e está fazendo um projeto, você colocou na internet, é isso? Exatamente. Bem, esse ano, né, na próxima quarta-feira, nós estamos completando 200 anos de emancipação política do Brasil. Então, desde o ano passado que eu já vinha pensando num projeto em relação a isso. Sim. E aí foi quando nasceu a ideia de se fazer a contagem regressiva para o bicentenário. Desde o dia 19 de fevereiro, que diariamente eu venho publicando nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, também eu tenho um blog, né? O blog Contagem Regressiva para o Bicentenário. Sim. Postagens diárias falando sobre como se deu o processo da independência do Brasil. Que, por sinal, deixa eu já dar a dica de hoje, né? Hoje, dia 5 de setembro de 2022, estamos completando 200 anos que o Dom Pedro ele saiu de São Paulo e foi visitar os parentes de José Bonifácio na cidade de Santos. Sim. Quando ele retorna da cidade de Santos, é justamente o dia 7 de setembro de 1822, quando acontece o famoso brado do Ipiranga, o grito do Ipiranga, né? Que é um momento em que o Dom Pedro anuncia oficialmente a separação política entre o Brasil e Portugal. Então, portanto, hoje, exatamente na data de hoje, a gente está completando 200 anos que começou essa viagem do Dom Pedro rumo à cidade de Santos. Professor Ricardo. É bem interessante isso, viu, Marcelo? Não, e aí é o seguinte, por favor, a gente vai imaginando isso. Por exemplo, você está trazendo aí fatos do dia 5 e você começa lá 19 de fevereiro. Isso dá um trabalho imenso, mesmo que você já tenha tido em livros didáticos, mesmo que encontre na internet, mas para montar cronologicamente, postar, ficar com a qualidade, que você é um cara que é perfeccionista, a gente percebe, né? O professor que tem todo o cuidado no zelo. Me fale sobre essa luta que tem sido grande a cada dia, né, professor? Para falar a verdade, Marcelo, foi um dos maiores projetos que eu bolei na minha vida em termos de profissionais. Sim. Porque são 200 anos de independência do Brasil. Sim. Então, a ideia era pegar cada momento desse, que exatamente nesse ano está completando os 200 anos, e diariamente a gente ia acompanhando isso. E acredite, mudou a minha forma como eu via a independência do Brasil. Porque, Marcelo, a gente está acostumado a ver a independência do Brasil com os olhos do Pedro Américo. É verdade. Por que eu estou falando com os olhos do Pedro Américo? Porque é aquela visão que a gente está acostumado no livro didático, daquele quadro, O Grito do Ipiranga, né, que está lá no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, né, idealizado, com o Dom Pedro sobre um cavalo, com o Dragões da Independência. E, na verdade, quando a gente vai pesquisar a partir dos relatos que foram deixados, né, porque, na verdade, várias pessoas estiveram ali, testemunharam, escreveram sobre isso, a gente percebe que não foi exatamente assim que aconteceu, tá? Só um exemplo bem rápido para você entender. Não, fique à vontade. Temos tempo, viu? Pedro Temos tempo. Viajou hoje, né, há 200 anos, do Rio de Janeiro para Santos. E essa viagem ela é pela Serra do Mar. Sim. Então, naquela época, ninguém em sã consciência ia passar pela Serra do Mar montado em cavalos. Não ia. Tá? O meio de transporte mais comum eram mulas. Mas se tu pegas o desenho do Pedro Américo, ele está montado no cavalo. É verdade. Ninguém ia em sã consciência numa viagem
tá? Que levava semanas por uma trilha difícil, tá? Cheia de vegetação, vestido com roupa de gala. Não ia. Sim. E se você pega a tela do Pedro Américo, o Dom Pedro está como se tivesse chegado uma festa. Na verdade, ele foi pego de surpresa. Ele está voltando de Santos quando ele encontra 2 mensageiros, um deles chamava-se Paulo Pregueiro, com 3 cartas. Isso era na tarde do dia 7 de setembro de 1822, mais ou menos por 3 horas da tarde, por aí. E as cartas, uma delas era de Maria Leopoldina, outra era do José Bonifácio, e uma terceira carta era de um ministro inglês chamado Chamberlain. Tá? Sim, sim. No resumo das cartas, ela diz o seguinte, que as ordens de Portugal era para que Dom Pedro retornasse ao Brasil. Retornasse a Portugal. Sim. E essas ordens anulavam todas as medidas que Dom Pedro tinha tomado aqui no Brasil como príncipe regente. E aí é quando a gente pega 2 falas. Primeiro, a fala da Maria Leopoldina, a esposa dele. Quando ela coloca na carta dela, o pomo está maduro, colhe. A outra é a fala do José Bonifácio, quando ele diz também na sua carta que de Portugal nada a esperar, a não ser horrores e escravidão. Nesse momento, com poucas pessoas inclusive, o Dom Pedro fica com muita raiva, ele amassa as cartas, ele joga no chão, ele fica chateadíssimo, porque lá em Portugal chamam ele de um rapazinho, tá? Ele é desprezado pelas cortes, inclusive. Sim. E aí um padre, chamado o padre Belchior, pega essas cartas, entrega para o Dom Pedro, e Dom Pedro pergunta, e agora, Belchior? E o Belchior responde, faça aquilo que tem que ser feito. Ou você para o Brasil, ou você volta, você corre o risco de voltar a Portugal preso, voltar como prisioneiro das cortes portuguesas. E aí, sim, num segundo momento, é que Dom Pedro pede que o grupo que estava com ele se organize e ele faz uma declaração oficial, isso já por volta de 4 horas da tarde, dia 7 de setembro de 1822. E detalhe, viu, Marcelo? Não foi a imagem do Ipiranga, não, viu? Olha aí. Foi bem acima. Olha aí. Tá? Pois é. Exatamente. Esses fatos são bem interessantes. Esses fatos são bem interessantes. Gente, eu já estou acessando aqui o canal JRS com muita história para contar. Se você colocar, né, hashtag muita história para contar, eu estou vendo aqui o do YouTube, né? Vamos lá se inscrever, dar um like, porque uma história fantástica. O que é que, professor Ricardo, o que é que mais... a gente sabe que você, no dia a dia, sua lida, né, com os alunos na escola, e óbvio, está super acostumado a passar isso desde a sua licenciatura em História. É História mesmo, né? Exato, eu sou graduado em História, né, pela FUMES, e sou pós-graduado em História do Brasil pela Universidade Federal Rural. Pronto, boa. Alguma coisa acabou lhe chamando mais atenção nesse trabalho de pesquisa, ou tudo que você está lançando já faz parte da sua base de conhecimento na história, professor? Para falar a verdade, Marcelo, mudou a minha forma, como eu já tinha falado, de ver a independência do Brasil. Sim, tá? sim. E me fez perceber também que esse Brasil que a gente tem hoje, ele poderia ser outro país se a gente tivesse feito independência feita de baixo para cima, e não de cima para baixo. Porque, na verdade, Marcelo, o grande problema em 1822 era o seguinte, você tinha no continente americano os países se tornando dependentes. Sim. Os Estados Unidos já tinham se tornado dependentes em 1776, as colônias espanholas na América já estavam se tornando dependentes também, certo? E era questão de tempo o Brasil se separar de Portugal. A discussão é quem faria esse processo e como ele seria feito. Tá? Sim. E o grande medo que existia aqui no Brasil era de que essa independência ela fosse feita pelos escravos, pelos pobres, pelos indígenas, pelas mulheres, pelas classes que estavam esquecidas. Tá? E eu gosto muito de lembrar, viu, Marcelo, uma frase que não é da independência do Brasil.
ela é uma frase da Revolução de 30. Ela foi dita pelo Antônio Carlos de Andrada, que, por sinal, era parente de José Bonifácio de Andrade e Silva, que é o patriarca da independência. Sim, sim. O que ele dizia? Façamos a revolução antes que o povo a faça. Eu vou repetir para você pegar a força dessa frase. Sim. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Isso foi dito em 1930, final da República Velha. Tá? Se eu pego essa frase, Marcelo, e jogo para o contexto de 1822, o ano em que o Brasil se torna separado politicamente de Portugal, sabe como é que ela ficaria? Façamos a independência antes que os negros a façam. Sim. Antes que os indígenas a façam. Antes que os pobres a façam. Então, a gente tem um processo de independência que foi construído não a partir do povo, mas a partir das elites. Tá? Isso vai ficar muito claro, inclusive, na questão abolicionista. A gente vai fazer independência em 1822, vai manter uma monarquia centralizada, tá? E aqui eu preciso dizer para vocês, aproveitando essa oportunidade, que a monarquia do Dom Pedro I, ela foi extremamente nociva para Pernambuco, tá? Sim. O estado de Pernambuco era para ser muito maior do que ele é hoje. Nós perdemos, em 1824, a comarca de São Francisco. Quem tirou a comarca de São Francisco? Dom Pedro I. Tá? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, nós perdemos Alagoas em 1817. E quem tirou Alagoas daqui de Pernambuco? O pai do Dom Pedro I, Dom João VI. Sim, tá? sim. Então, a gente vai para um processo de uma monarquia centralizada, tá? Que vai culminar com uma abdicação, 7 de abril de 1831. O Dom Pedro ele não governa muito tempo aqui no Brasil. Ele sai do Brasil e vai reivindicar o trono dele para ficar dele lá em Portugal. E é interessante porque a abolição da escravatura ela só vai se dar em 1888, já no governo do Dom Pedro II, já no final do segundo reinado. Entendeu? Então, a gente manteve um império com estrutura escravista, latifundiária, oligárquica, tá? Sim. Uma estrutura que atendia aos ricos, mas que não atendia aos pobres, como nunca atendeu, na verdade. Tá? E aí, a grande reflexão que eu deixo para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo também, né, é a seguinte: que independência foi essa que legaram para a gente? Que um modelo de país é esse que estão nos deixando 200 anos depois de 1822? E eu me preocupo mais com uma coisa, viu, Marcelo? Sim. E os próximos 200 anos? Como serão? Independência isso é bem ou interessante. dependência? Né? Isso é bem interessante porque muita gente acaba escutando dos historiadores, assim como você, que da estrutura que a gente tem hoje, muita coisa foi plantada lá nessa época ainda do Brasil colônia, antes da independência. Não sei se o amigo concorda. Aliás, você já desenrolou o novelo e já deu início a essa perspectiva. É assim que funcionou e assim que funciona ainda, né, professor? Infelizmente. Eu gosto de citar um escritor chamado Eduardo Galeano. Sim. Eduardo Galeano, que, por final, ele fez aniversário de vida sábado passado, se tivesse vivo, claro, né? E ele dizia o seguinte: que a história parece passado. Parece, mas não é. A história é sempre presente. Então, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje tem uma raiz que está na historicidade, que está no passado, né? Então, não dá para entender o Brasil de 2022 sem eu me remontar ao país, ao Brasil de 1822. Que país era esse? Tá? Que modelo de país foi esse que estava se pensando? Até porque, viu, Marcelo, tem uma coisa também importante para ser citada, que é o seguinte: Sim. Ninguém nasce com patriotismo, essa coisa de, eu amo o meu país, não, isso são construções históricas. Sim, verdade. São construções culturais. Verdade. Se você pega o Brasil de 1822, tá?
O cara que morava no Grão-Pará, só para vocês entenderem, o Grão-Pará era, né, o que hoje nós chamamos de Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, uma parte de Tocantins e do estado de Tocantins, enfim, praticamente toda a região norte. Sim. O cara que morava lá no Pará, ele se considerava do norte. O cara que morava aqui em Pernambuco, ele se considerava pernambucano. Sim. O cara da Bahia, ele se considerava baiano. E se você for mais ao sul, lá no Rio Grande do Sul, você tinha a figura do gaúcho, que ele se considerava sulista. Justamente. Então, não havia essa questão da nacionalidade. É interessante porque o Brasil, primeiro, ele vira um país independente, ele vira um Estado, né, para assim dizer, né, Estado Sim. politicamente falando, Sim. para depois é que a gente conseguir construir um sentimento de nacionalidade, tá? Isso vai ser uma coisa sendo feita aos poucos, paulatinamente. Não vai ser da noite para o dia, não, viu? Vai demorar muito, muito mesmo. Professor para Ricardo, que todos se sintam brasileiros. Tá? O senhor citou aí o Pedro Américo, citou o Eduardo Galeno, né? Eu queria ver... Galeano, desculpa, eu falei Galeno, Galeano. Eu queria vir para um mais atual. Não sei se o amigo teve a oportunidade de ler algo da trilogia do Laurentino Gomes, que não é historiador, sim, né? Sim. É jornalista. Mais especificamente, ele tem o 1822. Aliás, vou ver se eu tenho um tempinho de reler esses dias, né? Só um minutinho. Tá aí, né? Tá aqui, ó. Aí, né? Olha boa, aqui. Boa. 1822. Esse mesmo. Fez parte também de uma das fontes que a gente utilizou para fazer esse trabalho. Era Marcelo, isso que eu ia lhe perguntar. Para fazer esse trabalho, nós utilizamos mais de 20 livros. E olha que foi identificado, livro universitário. A gente consultou os sites oficiais da Agência Senado, sim, da Câmara dos Deputados, tá? Sim. Dos museus, enfim. Foi um verdadeiro, assim, procurar fonte mesmo para ler sobre isso. Tá? Espetacular. Em relação... É por isso que eu falei no início. Não, pode falar. É por isso que eu falei no início do seu exaustivo trabalho de pesquisa, né? Que a gente tem que exaltar, tem que se mostrar. Às vezes, o senhor sabe o que acontece? Você prepara uma aula, pesquisa, passa noites de sono. Quando você bota lá na sala, aí 5 vão prestar atenção, 20 vão olhar no celular, outros 15 vão conversar fatos aleatórios. Eu sei como é isso. Na pele. E o que eu ia lhe perguntar, e por isso que eu quero exaltar o seu trabalho, professor, que é o seguinte, nesse caso específico do Laurentino Gomes, como é que está a credibilidade do Laurentino? Ele é jornalista, mas aqui faz o papel de historiador em relação aos outros. Está bem atualizado o Laurentino? Está bem o trabalho dele? Veja só, em relação ao trabalho não só o Laurentino, né? A gente tem também o Eduardo Bueno, o Peninha, né? O Peninha, também. Enfim, a gente tem vários Isso não vai cair no Enem, né? Com a narrativa histórica, né? Geralmente, esse pessoal, vou falar de maneira geral de todos eles, tá bom? Sim. Eles realmente fazem um trabalho muito bem documentado. Isso aí a gente sabe. Sim. Eles realmente vão até as fontes, eles fazem as pesquisas, tá? Eles têm toda essa coisa. Agora, a diferença, viu, Marcelo? Sim. É a questão da escrita. E é nisso que eu queria falar também do meu projeto do Muita História para Contar. O projeto Muita História para Contar, ele nasceu há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás. Sim. E ele começou de uma maneira muito despretensiosa. Começou da seguinte maneira: eu chegava no Facebook, pegava, hoje, por exemplo, hoje é o dia 5 de setembro, certo? Sim. Aí eu pegava lá, colocava, hoje, exatamente hoje, está completando 25 anos da morte de Maria Teresa de Calcutá. Sim. Viu? Deixa eu te atualizar. Também hoje, 119 anos de Josué de Castro, geógrafo, autor de Geografia da Fome, e que era pernambucano, recifense. Então a gente pegava, chegava no Facebook, colocava só por escrito. E ficava nisso aí. Aí depois eu comecei a colocar imagens. O texto e imagem. E era só Facebook. Sim. Aí veio a pandemia. Na pandemia, Marcelo, a gente que é professor de ensino médio, teve que se reeducar praticamente. Porque a gente foi educado numa linguagem analógica,
E, de repente, ele foi envolvido no mundo virtual, no mundo digital, da qual eu não estava preparado, eu acredito que a maioria dos professores também não estavam. E aí a gente começou a fazer outros formatos. Começamos com podcast, depois a gente foi para o vídeo, o canal o JRS, tá? Depois eu fiz um canal só para meus alunos chamado História. Ricardo com História, a mistura que deu certo. Boa, boa. E brincar também, tem que ser bem descontraído. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer uma cadeia. Como assim? A gente pega o fato do dia, por exemplo, hoje, né? Hoje a gente falou sobre a Madre Teresa, falamos do Josué de Castro, lembramos também que hoje é o Dia da Amazônia. Sim. A gente faz uma imagem, tá? Utiliza um aplicativo, né? E faz um texto. E essa imagem, esse texto, é publicado ao mesmo tempo em várias redes sociais. Isso vai para o Facebook, isso vai para o Instagram, vai para o WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp também, tá? Sim. E a ideia, Marcelo, é que as pessoas peguem essa informação e compartilhem ela entre si. E sabe qual é a minha preocupação, Marcelo, com esse projeto? Sim. Sabe qual é? É pegar a linguagem da faculdade, tá? Que você, professor, se deve entender disso tanto quanto eu. Sim. Que é aquela linguagem pesada, acadêmica, chata, cheia de lelá, e traduzir isso para o cara que é universitário, ele ler e entender, e o cara, tá, que despretensiosamente ele vê aquele texto, vê aquela imagem, ele lê e entender também. Sim. Então, essa é a pegada do Mundo História para Contar. É traduzir essa linguagem acadêmica numa linguagem que qualquer pessoa que tenha acesso às nossas redes sociais possa ler, estudar e entender sobre história. Isso é muito legal. É verdade. Aí você pergunta, professor, o que isso tem a ver com o Laurentino? O que isso tem a ver com o Eduardo, com o Peninha, com o Eduardo, tá? Eduardo Bueno? Eles fazem exatamente isso, meu caro. Eles conseguem contar a história com uma perspectiva jornalística de fato, narrativa de fato, né? Narrativa do fato, aliás, e isso atrai as pessoas. Tanto é que, se você pegar um livro da Mari Del Priore, que é historiadora por formação, e se você pega um do Eduardo Bueno, que é jornalista, tá? Mesmo eles narrando o mesmo fato, você vai perceber que há diferença. Porque a Mari ela é uma historiadora. O Penilha é um jornalista. Então, as visões são diferentes. É verdade. Mas nem por isso elas precisam brigar entre si. Muito pelo contrário, uma complementa a outra. Perfeito. Porque o historiador, ele também está narrando alguma coisa. Ele faz também o papel do jornalista, só que o jornalista do passado. Verdade. Enquanto que o jornalismo ele trabalha mais com o factual do presente. Perfeito. Mas é isso. Professor Ricardo, eu queria que você ficasse à vontade para falar cada um dos endereços para as pessoas irem lá, se inscrever e ter acesso a essa fantástica pesquisa que você coloca aí nas redes. Fique à vontade, professor. Em primeiro lugar, agradecer a vocês a oportunidade de a gente poder falar do projeto História para Contar e também desse trabalho que vai ficar nas redes sociais para quem quiser acessar, que é o blog Contagem Regressiva para o Bicentenário. Vamos lá, como é que você acha isso? Primeira dica, no Google. Coloca lá no Google, Muita História para Contar, professor José Ricardo. Lá você vai encontrar os links de todas as nossas redes sociais. Se você achar uma página chamada Linktree, tem lá Linktree/José Ricardo PE, você vai encontrar o link para todos os nossos conteúdos na internet. Está tudo lá disponível. E, que é o mais comum, né? Quem quiser seguir a gente no Instagram, dê aquela forcinha lá, José Ricardo PE 01. Sempre com muita história para contar. E aproveitar e mandar um abraço para os meus educandos do Amarina Simões, que alguns me prometeram que iriam escutar e assistir essa entrevista. Então um abraço a todos e muito obrigado pela audiência. Professor José Ricardo, muito obrigado por essa aula que você nos oferece e sucesso aí nas redes, seu trabalho, Ricardo. E sempre que precisar de falar de história, estamos às ordens, meu caro. Um grande abraço para todos vocês. Já aproveitando para desejar um bom feriado também. Valeu, para você também. Obrigado, professor. Professor José Ricardo Souza, com um trabalho super legal, gente. Super legal.
Muita história para contar. Contagem regressiva para o bicentenário da independência. Inclusive o blog está aqui. Contagem regressiva do bicentenário.blogspot.com. O blog Muita História para Contar, JRS, com muita história para contar.blogspot.com. No Facebook, mesma coisa, Muita História para Contar. No YouTube também. Muito fácil de encontrar.